Educação sexual é algo que eu adoro, é um xodozinho. Já estou buscando estudar mais sobre o assunto, né? E para poder falar mais sobre isso no futuro com vocês, tá? Mas quando introduzir isso, né? Que foi a pergunta aí que fizeram para mim, quando introduzir a educação sexual na vida da criança? E eu digo uma coisa para vocês, desde bebê. Pois é que assim, cada idade você tem algo a ser dito para a criança. Então, na hora que troca a fraldinha, você vai dizer os nomes das partes íntimas. Na hora que tá limpando, você vai dizer como é a higiene, de que maneira que é feita a higiene, de que maneira não é feita a higiene, que aí ajuda a prevenir abuso em escolinhas, em outras pessoas que estão cuidando. Depois, as partes íntimas, as partes que são guardadas pelas roupinhas, que não são guardadas pelas roupinhas, o que é um toque bom, o que é um toque legal, o que é um toque que traz tristeza, né? A quem procurar. Tudo isso, gente, é uma evolução, né? Então, começa do berço, começa de bebezinho falando os nomes das partes íntimas, sem problema nenhum, não é pererequinha, pipiuzinho, você pode até dizer que tem um apelido, mas falar o nome de verdade, é um pênis, filho, é o seu pênis, filha, aqui é a sua vulva, você tá vendo a sua vulva? Você tem que abrir para lavar a sua vulva. Enfim, começa desde o berço, tá? Agora, eu sei que a pergunta maior era para saber de quando falar realmente das relações sexuais, da onde vêm os bebês e tudo mais. Como eu estava dizendo, cada fase tem uma maneira de se falar, cada fase tem uma maneira de ser abordado. Se uma criança de 7 anos te pergunta de onde vêm os bebês, ou de 5 anos, você vai fazer um tipo de resposta. Se a criança de 11 anos, de 10 anos te faça essa pergunta, você vai dar outro tipo de resposta. Todas as respostas são verdadeiras, nunca mentirosa. Não dá mais para contar a historinha do conto da cegonha. O Google tá aí. Se ele não ficar satisfeito com a sua resposta, ele vai procurar na internet e ele não vai achar a explicação de acordo com a idade dele. Ele vai achar a explicação que não é uma explicação, vai achar coisas erotizadas e pornografia. E isso a gente não quer, não é verdade? Mas e aí, Dani, eu vou falar somente quando meu filho me perguntar? Porque ele nunca me perguntou. Ou minha filha? Não, você tem que estar sempre apresentando as coisas para eles, né? Então, em cada fase você vai apresentar alguma coisa. Então, falar sobre a menstruação, mesmo com meninos, né? Você já pode começar a falar desde os 6... Ops, meu celular. Dos 6, 7 anos de idade, né? Mostrando. E, gente, tudo tem um contexto, né? Às vezes você não chama e puxa para uma conversa. Às vezes vai ter que ser assim. Mas muitas das vezes você tá comprando um absorvente, você tá vendo alguma coisa na televisão, e aí você vai e chama para o contexto. Ah, você sabe o que é isso? Você sabe para que serve? Olha, isso serve para tal coisa, para tal coisa, para tal coisa. Sobre o sexo em si também, né, gente? Vocês pode assim, falar que depende da idade, né? Como eu falei para vocês, mas sempre é verdade, né? Então é uma relação, é algo que acontece com duas pessoas que se gostam muito, um casal, eles ficam bem juntinhos, bem pertinhos, bem abraçadinhos, e aí eles desse jeito, os órgãos, as partes íntimas ficam muito pertinho e dessa maneira transmite uma sementinha para dentro da barriga da mulher, que assim faz os bebês, entendeu? Um pouco mais velho, você vai explicar que os nomes, né? Também crianças a partir da 5ª série já começam a aprender na escola o que é o óvulo, o que é a fecundação, o que é o espermatozoide. Então não se enganem que você não falando, eles não vão saber. Além do mais, o mundo está super erotizado, né? Então, qualquer coisa que você procura, mesmo que seja para crianças, músicas e tudo mais, já tem uma forte erotização. Então, se eles tiverem essa curiosidade e não se sentirem íntimos, não se sentirem confiantes em vocês para conversar, eles vão perguntar para os amigos, não vão acabar descobrindo de maneira
errado até sobre o assunto, tá? Então, não tem uma hora, né? Agora, assim, não se preocupe, se você nunca falou com seu filho ou com a sua filha sobre educação sexual, não tem problema, ainda dá tempo, tá? Você pode começar puxando ele para uma conversa realmente, se não aparecer nada no contexto, ou uma dúvida ou nada, para você iniciar o assunto. Lembre-se que às vezes você também, se vier uma pergunta ou se acontecer alguma coisa que você não sabe a resposta ou não sabe como falar, você pode ser muito sincera, né? Isso é muito legal. Você pode falar, eu não sei como te explicar, mas eu vou procurar, a gente pode descobrir junto e eu vou procurar e eu converso com você e eu te explico, tá? Ou se não vier a pergunta e você quiser saber, né, que nem a gente estava falando sobre culpa materna, por isso que eu acho que veio essa pergunta, e você não sabe como fazer, não tem problema, você vai se informar e vai conversar com seu filho e descobrir junto. O importante é não brigar, não reprimir, não xingar, né, para não causar possíveis problemas no futuro. Então, simplesmente comece, né? Procure se informar. Tem perfis muito bacanas que falem sobre isso. Eu sempre falo aqui da Mônica Caime, da Leiliane Rocha. Procure se informar e conversar com seu filho, com a sua filha, tá? Nunca é tarde e construa essa confiança para falar sempre de relacionamentos, de sexualidade, de uma maneira clara, aberta e com muito cuidado em casa, tá bom? Cuidado não no sentido de ter meias palavras, não. Cuidado entre vocês, carinho, tá? Para ficar algo leve e gostoso para a criança e não criar traumas e tabus para depois ser minha paciente, meu paciente de disfunções sexuais, hein? Tá bom? Um beijo, espero ter respondido você nessa grande vídeo que eu fiz.